Olá, seja bem-vindo ao Código Global. Hoje analisamos o cenário mais grave que o setor empresarial brasileiro enfrenta em 2026, uma onda de falências e recuperações judiciais que pode bater recorde histórico. Tudo agravado pela guerra em curso entre Irã, Israel e Estados Unidos, que interfere diretamente nos acordos firmados pelo governo Lula com Teherã e o Oriente Médio. Vamos aos fatos. A taxa Selic permanece em patamar elevado, perto de 15% ao ano, com corte lento previsto pelo Copom. O crédito está restrito. Bancos exigem mais garantias e rejeitam 80% dos pedidos de financiamento industrial de curto e médio prazo, segundo a CNI. Resultado? Mais de 5.600 empresas em recuperação judicial no fim de 2025, com dívidas totais de 40 bilhões de reais. Especialistas da Tendências Consultoria e Gazeta do Povo prevêem para 2026 o maior número de falências e pedidos de recuperação judicial da história recente. Os setores mais atingidos são o agronegócio e as pequenas empresas, exatamente os que mais dependem de capital de giro e insumos importados. Aqui entra o impacto direto da guerra no Irã. Desde 28 de fevereiro de 2026, os bombardeios americanos e israelenses atingiram instalações petroquímicas e de fertilizantes iranianos. O Irã retaliou, fechando o Estreito de Hormuz, por onde passa 30% do comércio mundial de fertilizantes nitrogenados, como ureia. Preços da ureia já subiram até 35% em poucos dias. O governo brasileiro, em relatório interno do Ministério da Agricultura, classifica o risco como elevadíssimo. Pode faltar de 1 a 3 milhões de toneladas de fertilizantes fosfatados na safra 2026-2027. O governo Lula assinou acordos comerciais com o Irã e países do Oriente Médio, que movimentaram quase 3 bilhões de dólares em 2025. O Brasil exportou principalmente milho e soja, 87% do total, e importou fertilizantes, 66,8 milhões de dólares só em adubos iranianos, com alta explosiva de 9.720% nos primeiros meses de 2026. Empresas brasileiras do agronegócio, grandes tradings de soja e milho e importadoras de ureia, operam diretamente com Teherã, muitas vezes via triangulação para contornar sanções. Trump já anunciou tarifas de 25% sobre qualquer país que mantenha negócios com o Irã. Isso coloca em xeque toda a estratégia de aproximação de Lula com o regime iraniano. Com as fábricas iranianas e rotas do Golfo destruídas ou bloqueadas, a Rússia se torna praticamente o único fornecedor estável de potássio e ureia em grande escala. Moscou já responde por 20 a 30% das importações brasileiras de fertilizantes. E aqui surge o novo cálculo geopolítico. A Casa Branca de Trump estuda aliviar sanções à Rússia exatamente para garantir fluxo de fertilizantes e conter a influência chinesa na América Latina. Como fica o Brasil? O agronegócio, motor da economia, vai pagar conta mais cara. Fertilizantes mais caros significam custo de produção maior, pressão inflacionária nos alimentos e margens apertadas. Isso acelera ainda mais as falências no campo e nas indústrias ligadas. Os acordos com o Irã viram fonte de tensão com Washington, enquanto a dependência da Rússia nos coloca no meio do fogo cruzado entre Trump e Putin. O Plano Nacional de Fertilizantes, herdado de Bolsonaro e mantido por Lula, não avançou. Seguimos importando 85% do que usamos. Resumo: juros altos já empurravam empresas para o abismo. A guerra no Irã acabou de acender o pavio nos fertilizantes. Os acordos com Teherã agora são um risco diplomático, e os olhos se voltam para Moscou, com Trump possivelmente abrindo a porta. O Brasil, mais uma vez, paga o preço da dependência externa em um mundo em conflito. Se você acompanha a economia internacional, geopolítica e os movimentos que redefinem o equilíbrio global de poder, siga o Código Global para continuar entendendo como essas transformações impactam diretamente o Brasil.